Bendito seja o Senhor. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47, diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Pai, obrigado pela tua palavra fiel, poderosa. Obrigado, Senhor, por mais uma noite reunidos aqui no teu nome. Obrigado pela liberdade que nós temos de poder adorar teu nome, te bendizer e exaltar. E nesta hora fala conosco, querido Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Queridos, nós continuamos estudando o nosso livro de Atos e nós vamos terminar hoje o capítulo 2, se assim tudo correr bem. Em nome de Jesus. E começando falando do verso 42 ao 47. A igreja de Jerusalém tinha doutrina e vida. Eu quero que você preste atenção nesta igreja de Jerusalém, para que você olhe também para a nossa igreja aqui. Uma igreja precisa ter doutrina e precisa ter vida. Ela precisa ter um credo e ela precisa ter uma conduta. Ela precisa ter palavra e ela precisa ter poder. Ela precisa ter qualidade e ela precisa também ter quantidade. Mas hoje nós temos igrejas, amados, que revelam grandes desequilíbrios. E eu já disse aqui e volto a dizer, coisas desequilibradas não servem para o reino. Deus é um Deus de equilíbrio. Deus não é um Deus de coisas desequilibradas. Igrejas, tem muita igreja que é ativa, que tem uma ação social fantástica. Tem muita igreja que faz muita obra social. Mas é a igreja que muitas vezes despreza a vida de oração. Tem igreja que ora demais, mas despreza outras coisas, como a assistência social, despreza outras coisas como igreja. Tem igrejas que só pensam que tem que crescer numericamente, ela não tem que fazer outra coisa, ela só precisa crescer. E nós temos que entender que a igreja precisa crescer, mas ela não pode negociar a verdade, ela não pode vender a verdade. A verdade precisa ser pregada, a verdade precisa ser ministrada, a verdade precisa ser aceita, e nós não podemos vender a verdade em detrimento de crescer. É aceitar qualquer coisa, é aceitar fazer as coisas de qualquer maneira. A igreja do Senhor, ela não pode agir assim, não deve agir assim. E nessa noite eu queria ver com vocês 6 marcas da igreja cheia do Espírito Santo. E em primeiro lugar, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é comprometida com a fidelidade à palavra de Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Nós vivemos um tempo de muito modismo, de muita coisa nova, de muita liberdade, de muita coisa que acontece por aí em nome do Evangelho. Crente de verdade consulta a Bíblia. Amados, a Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Ela é a verdade que nos baseia, ela é a verdade que nos norteia e ela é a verdade que nos ensina. É pela palavra que nós crescemos, é pela palavra que nós aprendemos, é pela palavra que uma igreja se torna forte. A Bíblia não precisa ser modificada, ela precisa ser vivida, ela precisa ser crida. Tem muita gente que conhece o texto, mas não crê no texto e nem no Deus que criou o texto. Sabe, então a igreja precisa entender que Bíblia, ela é palavra de Deus.
A igreja de Jerusalém, a igreja lá de Atos, ela começa no derramamento do Espírito Santo, na pregação cristocêntrica do Evangelho e a permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos? Vocês sabem me dizer? Vou tomar uma água enquanto vocês pensam. Qual é a doutrina dos apóstolos agora, queridos? Vocês não sabem quais são as doutrinas dos apóstolos? Vocês não é uma igreja apostólica, não? Vocês não é uma igreja... Nós somos uma igreja apostólica, nós cremos na doutrina dos apóstolos, Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e as epístolas paulinas, porque Paulo também é apóstolo, querido. Nós cremos na Bíblia. Outra pergunta: tem uns crentes que acham que o Velho Testamento acabou e que não faz mais parte da Bíblia, que a parte da Bíblia que é inspirada é só o Novo Testamento. Isso é mentira, isso é falácia do maligno. De Gênesis a Apocalipse, Deus é Deus e a Bíblia é dele. É a palavra dele para nós. E é nessa palavra que nós temos que permanecer. É nessa doutrina que nós temos que crescer. Tem muita igreja que valoriza mais a sua doutrina humana do que a doutrina de Deus. Tem gente que fica mais preocupada em cumprir regras e preceitos do que cumprir a Bíblia. A nossa regra de fé e prática é esta palavra que está na mão de vocês. Se alguém pregar outro evangelho que não seja este, julgue, como diz a profecia, como diz o texto. Bíblia foi feita para ser análise para a gente. Quando alguém cita um texto aqui que não está nas escrituras, nós temos que pensar. Quando alguém sobe nessa tribuna para pregar, tem que pregar o que está no texto. Pastor, como é que eu sei disso? Quando você lê a Bíblia também. Bíblia não é instrumento de decoração, amados. É aquilo que faz uma igreja crescer forte, saudável, abençoada, fortificada. É ela quem revela quem Cristo é. É ela que revela os preceitos e as vontades do Senhor para nós. Então, para nós crescermos abençoados, nós precisamos de Bíblia, palavra de Deus. Nós não precisamos de enfeite. Nós não precisamos de ninguém fazendo malabarismo nesse lugar. Nós só precisamos que a Bíblia seja pregada. O Espírito de Deus leva o povo a se submeter à palavra dele. Amado, quem é guiado pelo Espírito da vida se submete a Deus e a sua palavra. Agora, quem é guiado por qualquer outro espírito não se submete à palavra. Por isso que tem muita gente que eu digo que conhece a Bíblia, sabe o texto, mas não é guiado pelo Espírito do texto. É o Espírito de Deus quem vai nos guiar. Deus tem compromisso com a palavra dele e ele zela para cumpri-la. Amém? Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Segunda coisa, segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que é perseverante na oração. Perseverar na oração, amados, é você orar na tua casa, é você orar na igreja, é você orar na rua, é você orar no trabalho, em qualquer lugar você pode orar. Você não é proibido de orar em lugar nenhum. E mas então, pastor, eu posso orar de olho aberto? Claro que você pode orar de olho aberto, santo vaso. Pastor, eu achei que oração era só de joelho e de olho fechado, que ela tinha poder. Irmãos, se fosse assim, Jonas estava perdido. Onde é que Jonas orou? Aonde Jonas orou, queridos? Dentro da barriguinha da onde? E me diz aí, qual era a posição que Jonas estava lá dentro da barriga do peixe? Alguns dizem que o Jair disse que está sentado, eu não sei. Pode ser que estava deitado, e daí? Ei, irmãos, para de ficar fazendo idolatria de coisas. Você tem que orar em todo momento, em todo instante. Você ora lavando louça. Eu vim orando da minha casa até aqui dentro do meu carro. Sabe? Não, eu só vou orar se for nessa posição, nesse lugar, desse jeito. E aí você não ora porque não tem tempo para ficar naquela posição e para ficar daquele jeito. A oração, amados, é o que move o nosso coração. Igreja precisa orar, crente precisa orar, crente precisa falar com Deus e crente precisa ler a Bíblia.
Você não precisa responder para mim. Você que está aqui há mais de 5 anos, vou colocar os mais de 5 anos. Quantas vezes você já leu a sua Bíblia inteira? Ó, pastor, que é isso? Ei, irmão, Bíblia dá para ler todo ano. Para não fazer muito esforço, dá para ler todo ano. Se fizer muito esforço, lê 2 vezes no ano. Se fizer mais esforço, lê 3 vezes ao ano. O problema, sabe o que é, mas é que nós ficamos cheios de entretenimentos e não temos tempo para a leitura da palavra. Ei, nós precisamos ler a Bíblia e nós precisamos orar. Todo mundo que é líder de ministério precisa ter vida de oração. Todo mundo que prega precisa ter vida de oração. E todo membro que preza precisa ter vida de oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é fervorosa e constante na oração. Ter fervor, amados. Sabe o que está faltando para a gente? Falta intimidade, falta fervor na presença do Senhor. Um povo vai fazer oração assim, vou orar, ora aí, irmão. Deus, Senhor me guarda, me protege. Amém. Quantas vezes você teve coragem de orar um texto da Bíblia? Mas pode orar o texto da Bíblia, pastor? Não só pode, como deve, crente. Ei, nós temos que ter vida de oração, precisamos ser fervorosos e precisamos ser constantes. Uma igreja que dependa dos recursos de Deus, irmãos, não fica confiando na força do teu braço, não fica confiando no emprego que você tem, não fica confiando no dinheiro que você tem, confia em Deus. E para confiar em Deus, a gente adquire confiança quando a gente ora, quando a gente conhece Deus na oração, quando nós conhecemos o Deus que se revela na nossa necessidade. Ai, pastor, mas você quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Ela vai aparecer desse jeito, num povo que tem coragem de dizer: nós oramos, nós dependemos do Senhor. Nós estamos aqui, queridos, usando as máscarazinhas, fazendo os afastamentos, mas a nossa confiança está onde? No Senhor. Por quê? Porque, irmãos, nós podemos usar a máscara que for, nós podemos ficar isolados o tempo que for. Se tiver que pegar Covid, vai pegar Covid. Ele entra pela janela, pela pressa da porta, por qualquer lugar. O que você tem que fazer é descansar no Senhor, confiar nele, entregar a sua vida a ele, colocar a sua casa em ordem. E você faz isso através da oração e da leitura da palavra. Liderança precisa orar. A igreja, quando você sofre perseguição, irmão, tem gente que quando sofre perseguição, ele desiste de ir para a igreja. Ele para com tudo. Quanto mais perseguido, mais oração você faz. Quanto mais dificuldade você tiver, mais oração você faz. Sabe? Prioriza uma vida de oração, prioriza ter tempo com o Senhor, prioriza buscar o Senhor na tua casa, prioriza orar com os seus filhos, irmãos. Nessa noite a Yasmin foi dormir tarde e começou a chorar. Falei: o que foi, minha filha? O que está acontecendo aí? Ai, pai, houve um monstro lá na casa do meu avô. Falei: que monstro que você viu? Era um diabo. Falei: sério? Vamos fazer uma oração da mente livre aí, filha. Vamos orar em nome de Jesus. E vamos começar a orar. Vamos repreender pensamento ruim, pensamento mau. E aí fui orando com ela. E ela foi orando. E ela foi apagando. Aí de repente ela dormiu. E acordou, hoje era umas 10 horas da manhã. Ei, ora com o teu filho. Ai, mas o meu filho não consegue dormir. Ora com ele. Põe a mão na cabeça dele. Ah, mas meu filho está assim. Ora com ele. Irmãos, há poder na oração, amém? As pessoas acham que a oração não tem validade. Lógico que tem. É a nossa porta de comunicação com o Papai do Céu. Preste atenção nisso. Atos, se você pegar o livro de Atos, você vai encontrar vários e vários textos, vários e vários momentos em que a igreja está orando e que está acontecendo milagres, que está acontecendo sinais, que está acontecendo prodígios. Sabe por quê? Porque havia uma igreja que estava orando, havia um povo que orava, havia um povo que entendia que a oração move o quê? Move os céus. A oração muda estações. Agora tem gente que vem orar e depois quando você pergunta assim: como é que foi, irmão? Como é que estava a oração? Eu acho que Deus não me ouviu hoje, não.
Quem desce para orar, querido, tem que ter certeza que aquele que vai fazer é poderoso para fazer. Se você não tem fé para orar, não perca seu tempo. Ora com fé. Ora na igreja, ora na tua casa, ora no teu quarto, ora no teu carro, ora quando você está no banheiro. Ah, mas tomando banho dá para orar, pastor? Ô louco, irmão, dá de monte. Muito, demais da conta. O resto deixa por conta da imaginação. Qualquer lugar você ora, santo vaso. Ninguém tem desculpa para não orar. Ninguém tem. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu sou jovem demais para orar. É? Você é jovem demais para orar? Presta atenção. Não tem idade, você falou, você começa a orar, começa a conversar com o Papai do Céu. Deus tem uma resposta para nós. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E aí o salmista diz assim: é comparado com uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prospera. O problema de algumas pessoas não prosperar é porque não estão no ribeiro das águas. Por que não está no ribeiro das águas? Primeiro, porque não tem Bíblia para ler. Quer dizer, tem a Bíblia, mas não lê e não ora. Precisa viver na presença. Terceira coisa, uma igreja cheia do Espírito Santo tem uma profunda comunhão. Irmãos, não adianta a gente orar, não adianta a gente ler a Bíblia, não adianta a gente fazer um monte de coisa, mas se nós não tivermos comunhão uns com os outros, a nossa oração perdeu o valor, o nosso tempo de leitura perdeu o seu tempo. Sabe por quê? Porque como é que você pode ler a Bíblia e não ter comunhão com o teu irmão? Fala para mim, dona Cida. Explica isso para mim, a senhora. Como é que eu posso dizer que eu sou crente, que leio a Bíblia, mas eu estou de cara fechada e virada com meu irmão? Explica aí para mim isso. Como é que eu posso dizer que eu leio a Bíblia se eu estou com ódio de fulano? Que Bíblia você está lendo? Do capeta? Mas não é, porque essa palavra diz que ao que depender de nós, tenhamos paz com todos. Essa Bíblia diz que o depender da gente é para a gente amar e perdoar. E não é para amar só quem faz bem, é para amar quem nos machuca, quem nos pisa, quem nos humilha. Essa Bíblia está dizendo isso. Então, queridos, nós fomos feitos como povo da comunhão. Nós temos que estar bem um com o outro. Ah, pastor, mas eu não vou com a cara do João, não. O João é muito esquisito. Não, o João pode ser esquisito, mas você vai com a cara dele, você vai amar ele. Pastor, eu não gosto de gente gorda. E aí então você complicou. Dá um jeito no teu olhar. Melhora esse olho. Passa a ver eu fininho, que já é uma profecia. Está entendendo? Os irmãos de Atos, eles amavam profundamente vir aqui para a igreja, queridos. Tem gente que fica em casa, agora porque a gente está gravando o culto, e vai, vou ficar em casa. Não, irmãos, comunhão a gente faz aqui, ó. Até dando um soquinho a gente faz comunhão. Até olhando para um olhinho assim, você nem sabe quem é, mas a gente não sabe mais como é que a gente sorri. Eu amei as máscaras, porque agora minha esposa para de me encher a paciência, que eu tenho que ficar sorrindo nas fotos. Eu tinha pavor de ficar sorrindo em foto. Agora a máscara me ajuda, dona Elza. Agora não preciso mais ficar com aquela cara de palhaço lá. É só pôr a máscara. Tira a foto aí, gente. Tira a foto de mim aí. E a gente fica mais bonito ainda nas fotos, viu, Nisso? A máscara ajuda a tirar algumas feiurinhas que a natureza e o tempo vai tirando da gente. Certo? A gente tem que gostar de estar junto, irmãos. A gente tem que gostar de vir para a igreja. Se você ler Atos 42, 44, 46, os irmãos amavam profundamente estar um pé do outro. Os irmãos tinham prazer de estar junto. Os irmãos tinham prazer de celebrar com alegria. Tinha prazer de estar no templo. Onde desce o óleo do Espírito Santo, há uma união entre irmãos e irmãos. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Nós lemos o Salmo 133, mas na prática, sabe o que a gente faz?
Com esse aqui eu não converso. Vamos parar com essa frescura, gente. Há 100 anos nós estamos pregando que é para perdoar. Parece que a gente não aprendeu isso ainda. Eu até cansei o pé da língua de tanto falar que nós temos que amar, que a gente tem que perdoar. Já vi não sei quantos sermão de perdão e de amor. E quando eu olho para a igreja, vejo a igreja enroscada. Ei, vamos viver mais esse evangelho aqui, ó. Vamos parar de ficar criando frescura. Eu preciso sentir que eu tenho que amar, meu irmão. Aonde está escrito na Bíblia que eu tenho que sentir alguma coisa para amar? A Bíblia mandou eu amar, acabou. Eu não estou sentindo de Deus eu amar a Zilda, não. Onde é que está isso no texto? Aonde é que está isso escrito, gente? Pastor, mas ele é intragável. Sabe, irmãos, quando eu me enrosco demais com uma pessoa, eu quero dizer um negócio para você. Às vezes aquela pessoa é o teu espelho. E quando você está olhando para aquela pessoa dizendo que ela é muito intragável, você pode ser muito mais parecido e semelhante com ela do que você pode imaginar. De vez em quando eu olho para Fernanda assim, eu falo assim, Fernanda, você é terrível. Mas aí Deus me faz lembrar que ela pode ser o meu espelho. E eu estou me vendo no espelho, porque às vezes eu sou terrível. Eu vou amar fulano quando ele melhorar. Então melhora você e deixa fulano de lado e ama ele. Só um sarado e um curado é que pode ajudar outro a ser sarado e curado. Irmão, se nosso coração não for de Jesus, nós não vamos conseguir amar ninguém, não. Nós vamos ficar brigando por qualquer coisa. Tem gente que sai da paz por qualquer coisa. O mosquito passou, o irmão já ficou nervoso. Hoje eu não estou bom, acordei com o pé esquerdo, abençoado. Que dia que você não acorda com esse pé? Só o dia que cortar isso aí. Todo dia eu levanto da cama com meus 2 pezinhos, o meu direitinho e o meu esquerdinho. Eu não sei qual que desce primeiro da cama, mas os 2 vêm. Tem um povo que, quando eles acordam de manhã, eles parecem um bicho. Você não pode falar, você não pode conversar. Lá em casa tem um negócio desse lá. Tem 2 agora, né? Que quando acorda, parece que, meu Deus, e se acordar fora do horário, então... Sangue de Jesus tem poder. Bom dia. Nem responde bom dia. Irmãos, para com isso. Vamos viver a vida. Vamos ser felizes. Vamos amar. Nós estamos indo para o céu, não estamos? Nós estamos indo embora, gente. Pastor, mas eu não consigo. Eu levanto de manhã com mau humor. Só depois que eu tomo café, lá para as 10 horas eu melhoro. Eu falei, santo Deus. Tem misericórdia dessa alma. Tem misericórdia. Vamos lá. Sabe, a igreja que tem uma profunda comunhão, ela é sensível para ajudar os necessitados, irmãos. Tem gente precisando de ajuda. Tem gente que converte o coração, mas não converte o bolso, irmãos. Misericórdia atravessa o rio com meio sorrisal, ainda quando chega do outro lado, fabricou outro, tanto que apertou. Deus deu a você para você abençoar outras vidas, para você ser bênção. Se Deus tem te abençoado, abençoa a vida, gente. Para com esse negócio de seja desapegado dessas coisas. Irmão, no seu caixão não vai caber nada, a não ser você. E olha que no meu caixão vai ter que fazer bem feitinho, que é para eu caber lá dentro. Se eu não der uma reduzida. Tem dó de quem vai carregar. Eu não vou estar lá. Então, vamos sofrer um pouco. Diz que é 4 alcinhas, né? A minha tem que colocar 4 e mais uns 2 ali, mais uns outros 2 para dar um reforço. Vamos penar. Mas eu vou estar no céu. Só vai estar a carcaça ali, que vai para as minhocas comer mesmo. Não dá nada. Agora, se a gente não leva nada nesse caixão, gente, por que nós ficamos apegados a tanta coisa? Não mexe que isso é meu. Não mexe, não põe a mão na minha panela velha. A panela tem 300 anos, aquela panela em casa, não pode pegar aquilo, porque quando pega, dá um B.O. Não rela no meu carro, hein? Meu celular não pega, meu tablet não pega. Eu vou falar de mim, né? Não pega os meus livros, pelo amor de Deus. Eu tenho um problema sério.
Mas eu empresto ainda. Com muito amor, fala, vai, leva, mas devolve, por favor. Ei, irmãos, comunhão. Nós somos chamados para isso. Quarta coisa. A igreja cheia do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, irmãos. Oh, meu Deus. Irmãos, a gente celebra. Irmãos, eu vejo um povo aí nos tuxe-tuxe. De vez em quando você vê os caras requebram até a alma deles. Eles gritam, eles pulam. E quando o time está ganhando, então eles fazem uma guerra. Aí você vem para adoração. Você vem na casa do Pai adorar. Meu Deus do céu. É um tal de uns truques para lá, uns gritos, uns berros. O povo está animado. Aí o povo está na igreja cantando a verdade, sendo abençoado, levantando a mão para o céu. O povo com preguiça de erguer a mão. O povo com preguiça de bater palma para Jesus, irmão. A gente celebra, a gente faz festa, a gente dança. Sabe por quê? Porque Ele nos salvou, aleluia. Irmãos, o meu corpo fica assim, que ele celebra, porque mesmo que eu tento parar, aleluia, por ser preto mesmo, eu gosto de ser preto, porque o corpo mexe. Eu mexi para o inferno, agora eu mexo para Jesus. Eu saio da minha casa, eu podia cantar na minha casa, mas eu vim aqui para cantar com a igreja, então eu canto mesmo, sem dó, sem piedade. Eu celebro, eu levanto a mão, eu aplaudo, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Ele me salvou, Ele supra a minha necessidade, Ele abençoa a minha casa, Ele abençoa o meu salário, Ele abençoa a minha renda. Ele merece o melhor culto possível. Eu ponho a melhor roupa para vir para Jesus. Porque a gente, irmãos, eu fico vendo o povo nos casamentos. Meu Deus! As irmãs põem a melhor roupa, aquele emperequeteia tudo e fica aquele negócio lindão. Aí quando vem para Jesus, vem aquele negócio tudo acabado, esquisito. Eu não sei que casamento é esse que merece tanto. Que noiva é esse, que noiva é aquela que merece tanto na honra. A gente vem celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Faz o teu melhor para Ele. Ele merece toda a adoração. Canta com fervor, louva com entusiasmo. Ama estar na casa de Deus para orar e louvar constantemente. Celebra, irmãos. Quanta gente nessa semana quis levantar a mão lá no hospital e não pôde. Quanta gente quis poder cantar. Não está podendo porque está sem respirar, está sem fôlego, está sem vida. E nós estamos aqui com voz. Nós estamos aqui mascarados, mas nós estamos com voz. Então nós podemos fazer melhor do que nós temos feito. Eu gosto das crianças. As crianças celebram, as crianças pulam, as crianças gritam, cantam, dançam, bate palminha. E a gente está aqui. Porque a gente agora já está cheio do Espírito. Nós não podemos nem bater mais palmas de tão unção. Oh, Jesus. Vamos celebrar com alegria esse Deus que merece todo louvor, toda honra. Quinta coisa. Uma igreja cheia do Espírito Santo teme a Deus e experimenta os seus milagres. Uma igreja é formada por um povo cheio de reverência. Irmãos, a reverência para o Senhor, melhor roupa para o Senhor, com maior asseio possível, bem vestido para o Senhor, temor diante de Deus, santidade ao Senhor. Irmão, a gente não fica eu não faço isso para da minha igreja. Irmãos, graças a Deus que eu enxergo pouco. Aleluia. Você tem que ter medo, não é do seu pastor, não é do obreiro, não. Você tem que ter medo de Deus, irmão. Você tem que fazer o negócio porque Deus escolheu você para fazer. Você é santo ao Senhor. Você não é santo por causa da luterana. No domingo eu tenho que pôr uma roupa mais ou menos, mas dia de semana eu posso pôr um negócio de qualquer jeito aí, porque aí eu estou na pista, como alguém diz, eu vou para a rua. Ei! A gente celebra a Deus, não é aqui dentro, é aqui, lá fora, em casa, em qualquer lugar. O meu corpo é templo do Espírito Santo, não pode ser bagunçado. Santidade ao Senhor. Majestade santa é o nosso Deus. Hoje as pessoas estão acostumadas com o sagrado. Há uma comercialização da fé. Cuidado com essas coisas, queridos. Muito cuidado.
Quem conhece a santidade de Deus não brinca com ela. Deus é um Deus santo, merece toda a honra e toda a glória. Amém? Amém, queridos. E por último, sexta coisa, a igreja é um lugar do Espírito, uma igreja cheia do Espírito Santo tem a simpatia dos homens e a bênção do crescimento numérico por parte de Deus. Verso 47 que nós lemos lá, a igreja de Jerusalém era simpática, era amável. Irmãos, vocês são simpáticos? Vocês são amáveis? Vocês são rabugentos? O que vocês são? Como é que você quer que a igreja... Quem que é a igreja, irmão? Quem que é simpática aqui? É a parede? A parede é fria. Simpático e amável somos nós. Hoje eu tive que fazer uma correção com a minha filha, porque a minha filha está de um jeito assim, que só o sangue do corpo. De vez em quando vai passando perto dos outros. Eu vou entrando no carro, tem alguém aqui, ela vai entrando como se não tivesse ninguém. Eu falei, filha, você não está enxergando mais não? Tô, pai. Você viu o homem que está ali? Ah, oi. Mas a Yasmin tem 7 anos. Eu até vou entender. Mas eu conheço uns crentes que passam na porta por você e nem sequer te dá a paz do Senhor. Tem uns crentes que quando estiver na rua assim, ele faz questão de fazer de conta que não te viu. Opa, estou disfarçado aqui, eu não sou crente não. Irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer como crente é poder estender a mão para alguém e desejar a paz do Senhor para você. Agora tem uns crentes que não. Como é que você está? Travou a língua. Ele só faz assim, ó. Está benzendo? Opa! Ei, crente de Jesus. A igreja de Jerusalém era simpática. Sabe o que faz gente voltar aqui, irmãos? É quando ele entra aqui, ele é percebido. A gente não, eu não preciso ficar agarrado na minha mulher, porque eu agarro ela lá em casa. Aqui na igreja eu estou para ajudar a gente que está chegando aqui, para eu cuidar dele. Para eu dizer, ô irmão, que bom que você veio, seja bem-vindo, senta aqui. Ó, não tem lugar? Senta no meu lugar aqui, fica aqui. Porque eu já sou de casa, eu posso ficar de pé. Igreja amável. Igreja acolhedora. Irmão, tem dia que a gente vê um monte de visitantes lá de pé na porta e os crentes tudo assim. Pequenininho. Por que a gente não cresce? Porque a gente é ruim. É ruim para receber. Irmão, se você vai na casa de alguém que te trata mal, você volta lá, seu Jair? Nunca mais. Você vai, Nicinho, na casa de alguém que não te trata bem? Não volta. Irmãos, quando alguém novo passa por aquela porta, esquece o resto e cuida dele, porque o resto aqui já é nosso, aquela está chegando. Igreja amável, igreja que é sal e luz na terra. Juventude, jovens, pelo amor de Deus, me escute o que eu vou dizer agora. Quando chegar um jovem aqui, acolhe ele, pelo amor de Deus. O jovem fica aqui numa barata tonta, perdido, porque os nossos jovens fazem panelinha nos seus cantos e fica nos seus cantos. Ah, mas eu sou tímido. Mas você é tímido, traz aquele jovem no meio de vocês ali, pergunta o nome, pelo menos o nome dele. O que ele veio de xeretar aqui? Como é que ele achou a gente? Porque, irmãos, daqui até lá em cima no Lindóia, tem umas 10 igrejas por aí, seu Jair. Aí um jovem despenca aqui na nossa igreja. Aí ele chega aqui, aí tem que ficar o Fábio lá, que nem apagador de incêndio. Olha, irmão, como tá? Irmãos, é a nossa igreja, é a nossa casa, uma igreja amável, acolhedora, visionária, missionária, é a nossa igreja, veio aqui, vamos cuidar dele. Meu irmão sai lá na casa dela, lá larga as louças dela, larga o feijão e vem para cá, e a gente deixa a irmã embora sem perguntar o nome dela. Isso é absurdo. Eu quero ser uma igreja diferente. Não começa daqui do altar, começa daí, gente, ó. Porque o povo não vem aqui no altar, o povo fica aí.
É a gente que cuida deles, a gente que recebe ele, a gente que fala, ó, seja bem-vindo. Se a gente não tiver qualidade, nós não vamos chegar na quantidade. E qualidade não precisa de ser uma igreja toda cheia de perequetê. A qualidade começa por gente de qualidade. Gente que ama receber gente. Que tem prazer em receber pessoas. Que tem prazer de ser amável. Que tem prazer de dar um sorriso mesmo que seja atrás de uma máscara. Fica de pé, por favor. A gente fala tanto dessa igreja de Jerusalém, que está lá em Atos, mas essa igreja tinha um estilo de vida. Era uma igreja santa. Era uma igreja amável. Era uma igreja acolhedora. Era uma igreja simpática. Era uma igreja que cada dia as pessoas iam sendo acrescentadas nela, sabe por quê? Porque as pessoas tinham vida de oração, tinham vida de palavra, mas também tinham vida de comunhão. Nós vamos crescer, irmãos, quando nós tivermos palavra, oração e vida de comunhão. E é todo mundo nessa comunhão, amém? Posso ouvir um amém de vocês? Glória a Deus, aleluia. Pai, nós estamos reunidos aqui nesta noite, porque nós entendemos que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem palavra, que tem oração, que tem comunhão, que tem adoração. Uma igreja, Pai, que é amável. Nós precisamos, Pai, ser amáveis. Nos ensina a ser como essa igreja de Atos, Pai. Para que o Senhor possa cada dia acrescentar outras vidas na nossa igreja. Nós queremos quantidade, Pai, mas nós também queremos qualidade. Trata o nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos, do menor ao maior desta igreja, para que possamos viver a realidade do Evangelho, a realidade da Tua Palavra, e não os nossos achismos e as coisas que nós achamos que tem que ser. Há um padrão para vivermos, e esse padrão é a Tua Palavra. Nos conserva nela, nos guarda nela, para o louvor da Tua glória. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus abençoe você, vá em paz. Amanhã nós temos live, um testemunho, em nome de Jesus.